Tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Seja bem-vindo ao canal Gnóstico. Por favor, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like, tá? Compartilhe o vídeo, divulgue o canal e comente, né? Vá das suas redes sociais e diga: tem um cara aí fazendo estudos, ok? Né? E você me ajuda bastante. E se você quiser ser um parceiro financiador do canal, você pode fazê-lo pelo Pix, tá? robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. A chave Pix está na thumbnail do vídeo, tá certo? Na capa do vídeo, ok? Você então pode tirar um print, olhar lá e tal, bacana, tá? Você ajuda quando puder, com quanto quiser e assim por diante, tá? Aí quem manda é a racionalidade, é aquilo que está no seu coração. Agora, lembre-se, não deixe, não faça isso se vai faltar para o seu remédio, se vai faltar para os seus filhos e tudo mais, tá? Certo? Ok? Tudo bem. Nós estamos aí, né, falando sobre o mistério da serpente do Éden, e aí, meu irmão, tá um negócio de louco, Robson. Então, Jesus, né? Então, vamos lá. O Valentim disse que a serpente era Sofia. O Mauro Briguino, no texto que a gente leu, disse supostamente seria Enki, tá? Cristo diz que ele foi o que mandou eles comerem do fruto do conhecimento. No entanto, justifica que a serpente, portanto um outro ser, induziu eles ao ato sexual, tá? Até agora nós não vimos essa personagem aqui, não tem indicação de que isto seja até agora. Então tem os três candidatos. E agora nós estamos juntando as peças e parece, e está parecendo que a serpente pode ser o Ialdabaoth, que seria quem? Vamos tirar a Lilith daqui da lista de suspeito e vamos pôr aqui que talvez seja o Javé, que é o mesmo Ialdabaoth, ok? Certo? Que seria o pai de Caim, porque é o que o Evangelho Gnóstico de João vai dizer, tá certo? Ok? Então, quem seria a serpente? Parece que os candidatos mais prováveis seriam o Javé, que teria o nome de Enlil, em acadiano, tá? E sumério, certo? E o Enki, ok? Será que tá bom para você? Ou tá mais, né, complicado, né? Mas é assim mesmo. Quem faz estudo, pessoal, tem que raciocinar, tem que buscar lógica. É por isso que esse canal é diferenciado. Esse canal não vem aqui diz: olha, a espiritualidade me falou que a serpente do paraíso era o Sananda, era o Kumara, Sanata Kumara. Não, não era, tá? Então, pelo amor de Deus. Esse pessoal gosta tanto de falar de espiritualidade que me dá até asco. Eu nem quero encontrar com esse pessoal da espiritualidade por falar nisso, tá? Me mantenham longe de vocês, estou dando um aviso, tá? Vocês da espiritualidade não têm ajudado muito esse planeta. A coisa só tem ficado pior. Então, mau sinal. Então, portanto, não sei aonde estão vocês, tá? Mas deixa eu dar esse recado. Não mandem eu falar nada, porque eu não vou falar. Não sou menino de recado. Pronto, acabou. Tá? Então, tudo está indicando que os candidatos mais fortes são este aqui e este aqui. Então, nós já estamos, apesar do Cristo estar aqui, né? Se seguirmos a ideia de um certo escritor, ele vai dizer: não, mas foi mesmo. Por quê? Porque Cristo é a contraparte de Sofia. De fato é.
tá? É a contraparte de Sofia, ok? Então, se nós pudéssemos, nós juntaríamos esse aqui num grupo só, né? Porque os dois seriam um contraparte do outro. Tá? Então, o Valentim diz, foi a Sofia, Arcamote, né? Aí, o escritor Mauro Bligno diz, né? Fazendo uma pergunta, seria o Enki, o deus acadiano sumeriano? Só que o Evangelho Gnóstico de João diz que quem fez isso foi o Yaldabaoth, que nada mais é do que o Deus do Antigo Testamento Javé. Então, Robson, o que é que faremos? Fale para nós de onde nós iremos. Não, vamos não, calma, se acalme não, se apavore. Eu vou consultar a espiritualidade daqui a pouco e trago resposta para vocês, tá? Porque eles sabem de tudo, né? É igual os viajantes do filme, né? Da série Netflix que eu estou assistindo até hoje, que não tem muito, não tem muito a ver, não, assim, com os Walkings, né? Mas essa sistema de transferência de consciência feito não é por um ser, é feito por um suposto programa, tá? Chamado diretor do futuro, que é uma inteligência artificial que faz a transferência de consciência das pessoas do futuro para as pessoas atuais. Para evitar problemas para o futuro, ele volta para o passado, mandando pessoas, mandando consciências, mas ele manda consciência para pessoas que vão morrer daqui a 3 minutos, aí encaixa. Aí o cara, a consciência vem no corpo do cara. Então, você vê, né? A coisa. Eita, esse planeta vai ter uma reviravolta muito grande nesse planeta. Nossa, eu só espero que todo mundo esteja preparado. Então vamos continuar o estudo, né? Vamos ver o que é que o Valentim falou a respeito, né? Porque as pessoas pensam que a semente da serpente é uma doutrina que foi inventada lá nos Estados Unidos da cabeça de um pastor meio maluco. Na verdade, ele errou por pouco. Bateu, quase ele mete o gol. Passou raspando. Tá? Porque, na verdade, ele não inventou isso, não. Ele pegou essa informação de outros. Tá? Não foi nenhuma revelação, não, de Deus para ele. Né? Então, vamos lá. Então, nós terminamos o último vídeo. E o Valentim, que viveu entre o ano 100 e o ano 160, ele disse que exatamente que afirma que Eva acasalou com a serpente e produziu Caim. Em seus ensinamentos, a serpente era a manifestação de um Aeon chamado Sofia, que seduziu Eva. Tem um problema aqui nessa visão de Valentim. Então vamos lá. Por quê? Porque se eles não admitiam que o Espírito Santo teria vindo sobre Maria, porque eles diziam que o Espírito Santo era como pode uma mulher engravidar a outra? Então a pergunta resta perguntar, como é que Sofia iria fazer algo se ela mas a Sofia é andrógeno. Não, a Sofia não é andrógeno, ela tinha uma contraparte que era o Cristo. Então a pergunta é, como Sofia teria feito isso? A Sofia usou a serpente. Bem, espera lá. Se ela usou a serpente não era uma cobra, como todo mundo imagina. Era um ser, um ente. Tá? Vamos lá. Um reptoide. Ok? Correto? Porque, que eu saiba, nunca vi serpente, tá? Pelo menos aqui no Pará não acontece, nunca vi essa história de serpente
tá cruzando. Já vi história de boto, agora a serpente eu nunca vi. Tá? Então, muito bem. Por isso que eu acho que o Valentim, ainda que eu seja um seguidor dele, eu acho que ele está errado. Tá? Eu acho, pessoal. Sinceramente falando, acho que ele errou. Tá? Mas vamos ver. Que seduziu Eva. Os ensinamentos de Valentim foram compilados no Evangelho Gnóstico de Filipe, né? Mais ou menos em 350, onde a ideia é que Eva se acasalou com o serpente ou Satanás. Ó, aí vai entrar dentro dessa figurinha aqui, tá? E produziu Caim, e encontra sua expressão mais antiga. Um relato semelhante está registrado no apócrifo gnóstico de João, tá? De autoria dos 7 anos, que são os 7 anos eram os setitas, tá? Porque eu vou explicar aqui um negócio para vocês, tá? Só a troco de entendimento. Os ofitas, que eram os adoradores da serpente, os gnósticos ofitas, eles se dividiram depois em várias escolas. Os 7 anos, tá? Os cainitas e os valentinianos e mais um outro grupo lá, ok? Então, os valentinianos estão dentro da classe dos ofitas, ok? Então, o Valentim, ele, apesar de não seguir tanto as ideias ofitas, mas ele ainda assim ele adquire o modo de interpretação das diversas escolas gnósticas diferem algumas coisas, mas na sua grande maioria elas concordam entre elas, tá? Certo? Então, esse entendimento precisa ficar claro para nós, porque os 7 anos, os valentinianos vieram de um grupo maior chamados ofitas, tá? Que eram os adoradores da serpente, porque eles achavam que a serpente exatamente era ela ensinou a sabedoria a Adão. Mas só que nós já entendemos que esse conhecimento lá no Jardim do Éden não tem nada a ver com o conhecimento teórico. Não foi uma aula de filosofia que a serpente disse: olha, eu vim aqui ensinar vocês que tudo isso é uma matrix, isso aqui é uma prisão, vocês estão aqui assim, entendeu? Vocês aqui estão em 3D, depois tem o 4D, que já é um negócio mais, e tem o 5º D. Mas aí eu quero dizer para vocês, a serpente falando, né? Que esse Deus aí que fez vocês, aqui para nós, serpente falando, aqui para nós ele está enganando vocês, entenderam? Tá? Não, a serpente não veio dar aula de filosofia para Adão e Eva. Ela veio dizer: olha, vocês, vocês têm que saber o que é isso ali, para que serve e tá. Então Adão e Eva viviam num estado de inocência. Não sei se é num estado de inocência, mas provavelmente, pelo que se está indicando, eles não sabem. Vou dar um exemplo, né? Se você lê as tabletas da Suméria, quando eles criaram o Adamu o Adamu, que eles produziram os outros seres humanos, eles ficaram meio que admirados. Por quê? Porque o órgão sexual dos humanos tinha o pênis tinha o prepúcio coberto pela pele, né? Tinha, certo? O prepúcio era coberto. E o dos Anunnaki não era. Era como se fosse uma operação de fimose. Eles eram diferentes, tanto que eles ficaram admirados do cara. Aí você vai entender por que que o Antigo Testamento vai fazer a circuncisão, né? Porque a circuncisão não tem nada a ver. Era uma forma do Yaldabaoth, Jeová, Javé, Alá, Brahma, identificar o povo dele. Então, os que são meu, eu vou mandar, quando criança, tirar essa pele aqui.
porque é para ficar igual eu. Eu não tenho isso, os outros não vão ter. Você está entendendo? Não tem nada a ver com ritualismo, com religiosidade, não tem nada. Isso é tudo uma porcaria inventada, entendeu? Então vamos chegar lá, pessoal. Tem muita coisa que você vai descobrir nesse canal, que um dia você lá na sua frente, quando você estiver ensinando para os seus filhos, você vai dizer assim: meu filho, você está vivendo numa mentira que foi inventada pela religião, tá? Porque todas as religiões abraâmicas são instrumento de manipulação e as não abraâmicas também. Então, portanto, fique atento para você sair de boca de gente que está inventando aí mentira na cara dura e vem falar bobagem em canal. E, nossa, não aguento isso, não, gente. Sinceramente. Queria que esse pessoal fosse estudar, ler alguma coisa, sei lá. Não tem jeito não. Tá? Então, assim, sabe? É, Aí os ensinamentos foram compilados no Evangelho de Filipe, né? E também no Evangelho de João, que é esse aqui, tá? Que é dito que é originário dos 7 anos também. Então, o primeiro surgiu o adultério. Isso aqui está escrito aqui, ó. No Evangelho de Filipe está escrito isso aqui, ó. Primeiro surgiu o adultério, depois o assassinato. Tá? Olha o que o Evangelho de Filipe vai dizer. Eu quero botar bem aqui, ó. Tá? Depois o assassinato. Ele, Caim, foi gerado em adultério, pois era filho da serpente. Evangelho de Filipe, meu queridão. Não, não foi o cara que inventou, não. Esse cara lá dos Estados Unidos pegou uma ideia que já existia. Ai, é porque os Estados Unidos, meu amigo, eles querem ser inventor de tudo. Daqui a um tempo eles vão dizer que quem criou os humanos foram eles. É porque eles são sangue ariano. Né? Por isso que lá, durante muito tempo, eles mataram o negro e matam até hoje, né? E ainda tem gente que acha lá os Estados Unidos uma maravilha, uma benção. Todas as religiões evangélicas vieram de originário da onde? Estados Unidos. Aonde foi que surgiu a renovação carismática católica? Estados Unidos. Você pode ver que tudo quanto é coisa que tem aqui no Brasil, a origem está lá nos Estados Unidos. É. Aí, primeiro veio o adultério, depois o assassinato, e ele, Caim, foi gerado de adultério, pois era filho da serpente. Então, se ele se tornou assassino, assim como seu pai, assim como quem? Como seu pai, e matou seu irmão. Na verdade, todo ato sexual ocorrido entre pessoas diferentes é um ato de adultério. Felipe está falando isso aqui. Eu não vou entrar na parte aqui que ocorrido entre pessoas diferentes é um ato de adultério. Então, portanto, eu não vou entrar nessa questão de adultério, tá? Eu quero me prender ao que é o assunto aqui. Então, ele está dizendo o seguinte: ele é assassino como o seu pai. Então, peraí. A serpente era um ser masculino. Porque o Evangelho de Filipe está dizendo, olha, o Caim é assassino porque o pai dele é assassino. Né? Nossa, Robson, agora... Né? Então tudo está sendo direcionado para quem? O Javé, o Yaldabaoth, que é o mesmo Javé, que é o mesmo Enlil. Tudo está se culminando na direção deles. Presta atenção. Quem quer que tenha falado lá no Gênesis, porém inimizade entre a tua descendência e a descendência da mulher,
estava falando, quem estava falando não era o Javé. Tem alguma coisa que está precisando juntar. Você já perceberam essa história? Né? Então, o Evangelho de Filipe está dizendo, olha, Caim é fruto de um adultério de Eva com quem? Com a serpente. E a serpente é assassino, assim como o Caim. O Robson, como é que você, o que é que você acha? Bora abrir uma votação. Quem seria a serpente? Lembram do que Jesus, numa discussão com os judeus no Evangelho? Tá lá, não sei o que estou inventando, não. E aqui não é antissemitismo, não. Estou analisando literalmente. Eu não tenho. Até porque, por descendência, se eu fosse analisar o meu nome, meu sobrenome, eu seria de ascendência judaica, tá? Em tese. Né? Porque cefadita, né? Porque os meus avós moraram exatamente na intermediação entre a Espanha e Portugal. E nós sabemos que a quantidade de judeus cefaditas que migraram da Espanha para Portugal foi muito grande. Tá? Então eu poderia aqui dizer assim, bem, não tem nada a ver com antissemitismo aqui. Mas presta atenção que Jesus discutindo com, tá, os judeus, ele disse, olha, ele disse assim, os judeus disseram para ele assim, nós não somos filhos de adultério. Presta atenção que ele, insinuando que Jesus era filho de adultério. Parece que eles estão jogando um ataque a Jesus, né? Aí depois a Jesus diz para eles assim, não, o vosso pai é mentiroso e pai da mentira. Ele é assassino desde o princípio, porque não permaneceu na verdade. Porque ele é mentiroso e pai da mentira. Hum? Ele está repetindo quase que textualmente o que Filipe está falando aqui. Porque eles alegaram que eles eram filhos de Abraão. Porque esse é o grande orgulho de alguns, né? Lembram que quando eles foram olhar João Batista lá batizando, eles falaram exatamente isso para João Batista, né? Nós somos filhos de Abraão. Aí o João Batista disse, olha, dessas pedras Deus pode fazer filhos de Abraão. Não tem nada aqui de antissemitismo, mas eu quero que as pessoas enxerguem a verdade. O que que tem, o que tem escondido. O rapaz falou lá nesse podcast, nessa live, uma coisa que é verdadeira. Nem tudo é de se jogar fora. Vamos aproveitar um pouquinho do que ele falou. Ele disse que existe dois grupos, um que quer destruir a Terra e outro que quer salvar a Terra. Até aí está tudo bacana. E é verdade. O problema é que não é que tenha um grupo que queira destruir a Terra. Existe um grupo que está querendo destruir os humanos, não é a Terra. Porque se destruir a Terra vai levar o farelo um bocado de coisa aí. Inclusive os humanos e os não humanos, os criptoterrestres e outros e outros. É por isso que isso é fraudulento, isso é uma ideia falsa, isso é uma mentira. Tá?
Então, o que eles estão querendo é deixar um grupo especial. Redução por, tá? É isso. Quem está por trás dessas ideias? Não vou dizer o nome, né, pessoal? Mas começa com J, tá? Esse pessoal, gente, eles estão por trás dos partidos políticos, de muitas igrejas e de tudo quanto você possa imaginar por aí, tá? A maioria dos cientistas que inventaram teorias são de origem J, tá? Inclusive sobre o globo. Teoria, pode você perguntar aí no Google, tá? Cientista J, com a letra J de Juju, tá? Você vai ver a cambada e vai perceber o que é que tem por detrás disso. Quem é que vem manipulando a história já não é de hoje, não. Tem um canal aí que chama de globalistas. Eu chamo de sionistas. Eu chamo de soberanos invisíveis. Tá? Calma, bora lá. Evangelho de Filipe. Então, o Evangelho de Filipe, né, ele matou seu irmão, né? Assim como seu pai, e matou seu irmão, porque o pai de Caim é o quê? Um assassino. Na verdade, todo ato sexual ocorrido entre pessoas diferentes é um ato de adultério. Bem, eu não vou entrar nisso aí, porque Jesus falou isso também, né? Ele disse: todo aquele que olha para uma mulher com desejo, desejando ela em seu coração, já cometeu adultério. Então, portanto, fecha a rosca aqui. Então, esse texto está no Evangelho de Filipe. Ok? Muito bem. Irineu, um dos pais da igreja, ok? Olha só, registrou uma parte do ensinamento e denunciou como heresia em seu livro Contra as Heresias. Esse bichinho aqui, o Irineu, se você pegar o Contra as Heresias, o Irineu, ele inclusive ajuda muito os gnósticos, porque ele é que fala sobre muitas partes dos gnósticos. Então, para ele refutar uma ideia, ele descrevia a ideia. E é aí que a gente pega as informações para dizer. É o gnóstico. E grande parte do que Irineu falou, ele era um porra louca que ouvia dizer, alguém chegar, porque existia fofoca já naquele período, olha, então, tem um cara lá que está ensinando que a serpente transou com a Eva no paraíso. Não, não é possível, não é possível. Aí ele ia lá contra, aí ele escrevia, porque tem um ensinamento, tal. Irineu, Epifânio de Salamina, esse pessoal era tudo porra louca, tá? Todos, sabe, como diz o cara, globalistas, tá? Tá? Não sabiam conviver, eram intolerantes. E com intolerante a gente tem que ser intolerante. Tá? Então Irineu, no Contra as Heresias, explicando e comentando o ensinamento valentino, Irineu afirma: eles, engenhosamente, olha só o que ele vai dizer aqui. Tá? Ele, engenhosamente, arquitetaram um esquema para seduzir Eva e Adão por meio da serpente. Esta a Eva, né, pecou cometendo adultério. Tais são as opiniões que prevalecem entre essas pessoas, por quem, como a Hidra Lemeai uma besta de muitas cabeças, foi gerada a partir da escola de Valentim. Ele refutou, mas ele repete o que o Evangelho de Filipe fala. Então, Irineu refuta e diz que, bem, que da escola de Valentim nasceu tudo, aquela linguagem daqueles camaradas, né? Irineu contra as heresias,
A gente vai falar sobre ele nos próximos capítulos. E aí, vamos aqui ver o que o judaísmo falava, tá bem? Certo? Judaísmo medieval. O ensino também apareceu na judaica medieval. Em seu livro, 1957, Caim foi filho da serpente. Tá bem aqui, ó. Aqui, ó. Então não era uma coisa só dos gnósticos. David Max Icahn traça a crença de que Caim era filho da união entre a serpente e Eva. Os primeiros textos judaicos do Midrash, que foram compostos entre 800 depois de Cristo e 1200 depois de Cristo, né? Icahn, né? Eu acho que é assim, Icahn ou Icahn, identificou rabinos que escreveram sobre o assunto, incluindo um livro do século IX, intitulado Pirkei de Rabbi Eliezer e o Zohar. Em sua versão da doutrina da semente da serpente, a primeira esposa de Adão foi Lilith, e sua segunda esposa foi Eva. Lilith foi possuída pelo espírito da esposa de Deus e se rebelou contra Adão e se tornou a mãe de todos os demônios. Eva foi posteriormente seduzida pela serpente e tornou-se a mãe de uma raça de homens maus. Então aqui, pessoal, vamos lá. Aqui já começa a entrar a figura de quem? De Lilith. Lilith. Pessoal, essa ideia sobre Lilith não é muito difundida entre os cristãos. Isso é uma ideia difundida a partir de textos rabínicos, principalmente ligados à Kabbalah, que é a dimensão esotérica do judaísmo, porque, gente, a Bíblia é só um disfarce. Eles são mais ligados ao Talmud e a Kabbalah do que outra coisa. Os Midrash são os Midrashim, né? Midrashim, que não tem shins, porque o shin já é, né, plural, são interpretações, muitas vezes, inclusive, totalmente diferentes. Ok? Então, não era só uma ideia agnóstica. Havia judeus, tá, que também comungavam do mesmo pensamento. Só que, no entanto, eles começam a inserir a figura de Lilith, porque em Gênesis 1, e nós vamos chegar lá, dá a impressão de que a mulher não tinha nome, porque, tá? E Elohim criou homem e mulher. Mas vamos chegar lá. Calma, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. E aí, há quem diga que essa primeira mulher era Lilith. Aí Lilith resolveu ser usada pelos deuses, né? Então, aí ela começou a ter um bocado de filho que eles supostamente chamam de demônio. Na Bíblia, a Lilith é citada, salvo engano, uma ou duas vezes apenas. E é citada como um ser, preste bem atenção, né, que uma espécie de coruja, de animal que é a noite, né, da noite. Mas se tinha a crença de que a Lilith gostava de roubar crianças. Porque a Lilith se recusou em ter relação com Adão. O Adão disse: ei, está na hora da curtição. Ela disse: negativo. Vou nada. E fugiu. Aí Deus mandou
Segundo essa versão, Deus mandou alguns anjos ir atrás de Lilith para trazê-la de volta. Quem disse que ela veio? Não veio, não. Vou não. Ele não vem, não. Ele não vem, não. E aí, ela começou a ter relação com o anjo, com essa história que permeia essa coisa toda ali, e que você tem que ter o cuidado de ir procurando ver, porque tem gente que acredita basicamente em tudo sem analisar os fundamentos. E é isso que eu não gosto de ter aqui no canal. Aqui a gente vai correndo atrás de informação. Isso aqui não é um canal para amador. Não, aqui é canal para pessoas que querem estudar, ler, interpretar, ver e tirar suas conclusões. Aqui eu não sou dono de verdade. Agora também eu não sou nenhum abestado para estar acreditando em qualquer coisa que falem por aí. Tá? Então, aqui uma versão popular posterior da doutrina da serpente foi um tanto difundida no cristianismo europeu durante a Idade Média, que atribui a Caim a ancestralidade de monstros lendários como Grendel. O texto aramaico do Targum Pseudo-Jonathan contém passagens que se referem ao conceito da semente da serpente. O Targum foi reverenciado pelo rabino Manahem Rekanati entre 1250 e 1310. Em seu Purush HaTorah de 1920, né? É isso? Não é 1920. É apenas numeração da citação. A idade descrita é contestada. Uma análise de 2006 feita por Bervelir Metzen, dada do Targum Pseudo-Jonathan, do século IV, e ela considera manual pela Kohanim. A análise sugeriam que o documento foi criado no início de 1200, porque inclui trechos escritos que datam do ano 1100. No Targum diz o seguinte: e a mulher, olha aqui, viu Samael. Quem é Samael? É o Yaldabaoth, tá, pessoal? Né? O pessoal diz assim, é isso que o pessoal não entende, entendeu? Olha só a coisa que eu falei. É isso que o pessoal não entende, entendeu? Né? Porque quem é Samael? Aí o pessoal diz assim, é Lúcifer. Ah, é Lúcifer? É. Ah, tá. E quem é Lúcifer? Ah, é um anjo caído. Que mais? Ele é o Satanás. Ah, tá. Mas quem é Samael? É o Yaldabaoth. Os gnósticos chamavam ele de Sat. Olha só os nomes. Yaldabaoth, Saclas, Samael, Nebro, tá? Sataniel. Todos esses nomes são aplicados a ele. Nós vamos fazer um vídeo sobre as crenças ofitas. Calma. Tem muito para a gente descobrir sobre essa serpente e quem é ela. Porque a coisa está ainda meio anuviada. Né? Que a gente sabe que a serpente teve descendência com a Eva, não temos dúvida nenhuma. Correto? Até agora, todos os textos, sejam gnósticos ou não, afirmam isso. Então, bora lá. Correr atrás de mais informação. E a mulher viu Samael, o anjo da morte, e teve medo. No entanto, ela sabia que a árvore era boa para comer, que era um remédio para a iluminação dos olhos,
e a árvore desejável por meio da qual ela podia compreender. E a tomou do seu fruto e comeu. E ela deu ao seu marido, e ele comeu. Targum pseudo Jonatas, comentando Gênesis 3:6. E novamente o Targum diz: E Adão conheceu Havá, sua esposa, que havia desejado o anjo. E ela concebeu e deu à luz a Caim. E ela disse: Adquiri um homem, tá? Olha só. Eu adquiri um homem, o anjo do Senhor. Está comentando Gênesis 4:1. Só que no Gênesis 4:1 não diz que é um homem, o anjo do Senhor. Não. Lá diz adquirir um homem com a ajuda de Javé. Essa palavra Senhor aqui quer dizer Javé. Tá? Então observem que eu adquiri um homem, mas o comentário aqui desse texto feito pelo Targum diz adquirir um homem, o anjo do Senhor. Então ela está dizendo assim, o filho, o homem que eu estou adquirindo, é filho desse ser. Não é interessante? Né? Então Adão conheceu a esposa Eva, Havá, em hebraico, que desejava o anjo Samael, também conhecido como a serpente Satanás e o destruidor. No judaísmo, a tradição e na tradição talmúdica. Então ela deu à luz a Caim. Um relato, Samuel também é considerado o pai de bem com o parceiro de Lilith. A relação entre Samuel e Lilith é retratada por sigilo no sigilo de Baphomet, insígnia oficial da Igreja de Satanás. Tá? Então, vamos lá. O que tem a ver essa descendência de Caim, tá? Porque a descendência da serpente é a descendência de Caim, ok? O que tem a ver isso com isso aqui, ó? Origens modernas do israelismo britânico. Eu não vou entrar nesses detalhes ainda agora, tá? Por quê? Porque o que alguns vão tentar fazer é dizer o seguinte. Existe o Lawrence Gardner, tem excelentes livros. Ele vai falando sobre a linhagem do Graal, nós vamos ver isso também. Ele vai dizer que Caim teve uma linhagem muito longa de reis sobre a terra. Que Caim tinha sangue Anunnaki muito mais do que os outros, quase 80%. Ok? Porque a serpente seria um Anunnaki. E quem seria esse Anunnaki? Enlil. Tudo leva a crer, pessoal. Pelo que eu entendo agora de tudo isso, não é que eu esteja tirando essa conclusão agora, é que há muito tempo eu já penso nisso. Por que eu não acho que é filho do Enki? Porque se você pegar a linhagem do Caim, e por que resolveram abafar a linhagem de Caim e pegaram a linhagem de Sete para jogar, claro, o povo, né, escolhido lá, sendo que o Deus deles é o Enlil, que vai passar a ser chamado, primeiramente se chamou El Shaddai, e depois vai ser chamado de Javé, que os gnósticos chamam de Aldabaoth. Por que será? Como pode, se ele é a serpente lá
do jardim, por que ele... Vocês estão ligando? Por que que ele ficaria... Por que seria dado a ele uma, um grupo... Não foi dado a ele todos os semitas, foi dado a ele a casa de Jacó. E depois nós precisamos traçar um panorama da linhagem de Caim, que é a linhagem da serpente, tá? E a linhagem da mulher. Para quê? Porque nós temos que chegar lá na ponta. Qual é a ponta? Jesus. Nós temos que descobrir de que linhagem Jesus é. E quem é esta mulher que está sendo comentada no Gênesis? Seria ela a Eva? Seria ela a futura mãe de Jesus? Seria ela a Maria de Magdala, que, segundo se conta, teria tido filhos com Jesus? E segundo alguns textos, inclusive, gnósticos, Jesus viveu muito tempo, tá? Jesus morreu muito mais de que 50 anos. Tá? Então, imagine que nós estamos desvendando mistérios, pessoal, que muita gente não quer falar, tá? Porque tem medo das reações. Eu não tenho medo das reações porque eu sei para que eu vim, né? Eu sei porque eu estou aqui na Terra, tá? Posso dizer isso para vocês. Toda tranquilidade, sem espiritualismo, sem mística, sem nada. Eu sei porque eu vim, e eu sei porque eu estou aqui. E eu sei porque eu estou atravessando por dificuldades tremendas hoje, porque eu estou mexendo com um assunto que eles não querem que mexa. Ok? E que nós só ainda não fomos extirpados, grande parte mais, porque existem seres criptoterrestres que estão... Não é porque eles são bonzinhos, eles têm os interesses deles, mas eles são meio que quase meio primos nossos. Eles não vêm da mesma cepa, tá? E eles estão impedindo muita coisa por aí. Todo mundo está achando que a coisa vem lá do espaço. Paraíso está em Órion. Esse pessoal tem uma tara por Órion, né? Paraíso está em Órion e é 3 vezes maior que a Terra. Nossa Senhora! Quem falou isso? A espiritualidade. Não. Foi o Jesus Cristo encarnado lá que está lá nos Estados Unidos, mora no Arizona, ali, para a região do Texas, sei lá de onde é. É mesmo, tem até um canal no YouTube esse Jesus aí. Eu procurei, não achei. Né? Porque na live ele disse assim: nós vamos colocar aí o canal do cara. Não colocaram, não. Entendeu? Esqueceram de colocar. Eu quero ver esse site. Se alguém souber o canal do YouTube desse Jesus lá do Texas, por favor, não coloque, porque só nos Estados Unidos mesmo. Porque todo doido resolve nascer lá e começar negócio de pregar uma coisa e... Eu vou falar uma coisa para vocês, pessoal. Eu acho que vocês vão entender aqui. Deixa eu pegar logo aqui uma partezinha antes da gente encerrar esse vídeo. Aqui, ó. Origens modernas do israelismo britânico, tá?
O israelismo britânico reintroduziu uma versão da semente da serpente a partir, né? Aqui, ó, esse livro aqui, ó, olha aqui, ó, tá? Aqui, ó, Israel in Britain, né? Calma aí, vamos ler aqui. Semente da serpente a partir dos meados do século XIX. Um pequeno círculo de ministros do Reino Unido começou a desenvolver o que chamaram de doutrina da linhagem da, da, da linha, né? A semente na década de 1790. O ensinamento da linhagem afirmava que duas raças de pessoas viviam na Terra: uma linhagem pura e justa de pessoas e uma linhagem impura e injusta de pessoas. Os primeiros ensinamentos da doutrina da linhagem não ofereceram uma história de origem para os dois grupos. A forma original do israelismo britânico ensinava a crença de que os anglo-saxões eram descendentes das tribos perdidas de Israel e, portanto, faziam parte da linhagem pura. Os anglo-saxões são quem, pessoal? A raça branca, os arianos. Então eles diziam assim: nós somos a raça pura. E a outra raça? Ah, não, a outra raça não presta. Quem era a raça que não prestava? Você sabe por que mataram tantos indígenas e tantos africanos ao longo da história? Né? Então, e fique imaginando, quer dizer, os anglo-saxões foram aqueles que criaram ali o Reino Unido, toda aquela região ali, tá? São os anglo-saxões que vão migrar para os Estados Unidos, tá? E dali vai. Por que que os anglo-saxões, até hoje, a monarquia intacta lá no Reino Unido, ninguém mexe, ninguém toca naquele pessoal, né? De onde é que vem essa ideia? A ideia da linhagem pura, que é isso que é o grande problema que está surgindo também no Brasil. Em grande parte, em algumas regiões do Brasil que eu não vou citar para não criar discriminação, em grande parte das regiões do Brasil está se criando uma ideia de linhagem pura. De linhagem pura que discrimina negro, indígena e nordestino, incluindo a gente do norte também. Porque para ele, nordestino, partiu dali para cima, para eles tudo é assim. Tá? Não é à toa não, pessoal, que tem surgido muitos problemas aqui no Brasil. Porque essas ideias nunca morreram. Essas ideias continuam latentes, tá? Mas isso vem da onde? Tá? Vem desse. Quem matou Jesus? Os da linhagem pura. Porque se você for ver os anglo-saxões, eles se dizem descendentes de quê? Das 12 tribos. Aí há quem defenda a ideia de que os indígenas da América do Sul, do Norte, seriam também supostos descendentes de tribos israelitas. Eu já vi isso sendo declarado em podcast. Que a raiz da linguagem da língua tupi-guarani, por exemplo, seria o hebraico. Não sou filólogo, portanto não vou entrar nesse mérito. Mas acho que a coisa está completamente desordenada. Tá? Então prestem bem atenção, que a gente vai encerrar daqui a pouco o vídeo,
E o que eles eram? Parte da linhagem pura. O israelismo britânico tem suas raízes em Richard Brouters, né, que foi um dos primeiros promotores da teologia e publicou o tratado sobre o assunto em 1794. John Wilson, Edward Skinner seguiram irmãos na promoção da doutrina em meados de 1800, e cada um deles também publicou livros sobre o assunto e conquistou um grande número de seguidores e várias denominações cristãs. Elementos em seus ensinamentos gradualmente tornaram-se populares entre as igrejas da Inglaterra. Publicaram livros sobre o tema e os membros também adquiriram um número crescente de seguidores em várias outras regiões. De acordo com as primeiras versões do ensino, não parecia ter motivação racial, mas isso começou a mudar à medida que a teologia foi introduzida nos Estados Unidos. A teologia chegou aos Estados Unidos através de evangelistas israelitas britânicos em meados do século XIX. O reverendo Joseph Williams, que migrou do Reino Unido para os Estados Unidos, foi provavelmente o primeiro evangelista desse tipo. Ele lecionou sobre o assunto em Boston em 1874 até sua morte em 1882. Seus ensinamentos sobre o assunto foram publicados em 2 periódicos, tá? E migrou da Inglaterra para o Brooklyn durante a década de 1880. Ele se tornou proeminente promotor americano do israelismo britânico. Ele publicou vários livros sobre o assunto e influenciou muitos americanos brancos com seus ensinamentos. Então, não precisa eu ir longe, gente. Vocês já viram que os Estados Unidos estão no meio. Então, os caras migraram lá da Inglaterra, vieram para os Estados Unidos trazendo a ideia da supremacia branca. Porque eles se diziam descendentes de quê? Das 12 tribos. E por que as 12 tribos citadas no Antigo Testamento têm a tribo de Dan, cujo símbolo dela é a serpente? Por que é que no livro do Apocalipse, ao citar as 12 tribos, a tribo de Dan desaparece? Por quê? Porque há um preconceito contra a tribo de Dan. Porque se dizia que a tribo de Dan teria se corrompido no passado e se juntado a adoradores de outros deuses. Será mesmo? Será que a tribo de Dan foi apagada de propósito ou foi para esconder o que de fato era? Qual é o símbolo de Israel? A estrela, o hexagrama, né? Não é de 5 pontas, é de 6 pontas, que é o símbolo do Salomão, e não o de Davi. Davi é a estrela de 5 pontas. Mas também tem outro símbolo de Israel, o leão. Os gnósticos tentaram advertir a humanidade sobre algo muito grave, e eles pagaram um preço muito alto com a própria vida. O que será, pessoal? O que eles tentaram nos dizer que nós não conseguimos ainda captar? Quem de fato são os filhos da serpente? E quem de fato é a serpente? Quem de fato é a mulher? Ok? Mas isso eu peço a você, não perca,
porque ainda hoje terá mais um vídeo sobre este assunto. Ok? Forte abraço e até o próximo vídeo.